Fala, construtores, tudo bem? Sempre que vamos iniciar uma obra, nos deparamos com o seguinte questionamento: qual método construtivo devo utilizar? No vídeo de hoje falaremos sobre as lajes, os principais tipos de laje que todo construtor deve conhecer, vantagens e desvantagens de cada uma. Fique até o final desse vídeo que eu deixei uma surpresa para vocês lá no final. Curta, comente, compartilhe e roda a vinheta! Então pessoal, para iniciar vamos entender o que são as lajes. Lajes são estruturas planas, feitas geralmente em concreto, que servem para receber e distribuir as cargas nas vigas e pilares. E para facilitar o entendimento, vamos dividir as lajes em dois tipos: as lajes moldadas em loco, que são aquelas feitas na obra, e as lajes pré-fabricadas, que chegam prontas na obra. E sobre os principais tipos de lajes moldadas em loco temos a laje maciça, a laje nervurada e a laje cogumelo. E agora vamos falar um pouco mais sobre cada uma delas. As lajes maciças são integralmente feitas na obra, a partir da combinação de formas que garantem assim uma superfície uniforme para a armadura e para o concreto. Elas têm geralmente entre 7 a 15 centímetros. Uma das suas principais vantagens é a alta resistência a trincas e fissuras, além da liberdade de formas arquitetônicas. A sua principal desvantagem é a quantidade de formas utilizadas na sua concepção que depois são descartadas, gerando assim uma grande quantidade de entulho na obra. As lajes cogumelo podem ser maciças, de concreto armado, de concreto protendido ou ainda preenchidas com material inerte. Entre as suas vantagens estão a capacidade de vencer grandes vãos, além de ser apoiadas diretamente sobre os pilares, não necessitando da utilização de vigas. Outra vantagem desse tipo de laje é a sua fácil execução comparada a outras lajes moldadas em loco, ainda assim necessitando de mão de obra especializada. A sua principal desvantagem está no custo, já que ele exige uma maior espessura, gerando assim um maior consumo de material, concreto e aço. As lajes nervuradas apresentam vazios entre suas nervuras que podem ser preenchidos com material inertes. Esses materiais inertes podem ser blocos cerâmicos, bloco de concreto celular ou bloco de EPS, que é o bloco de isopor. Esses elementos inertes não contribuem para a resistência final da laje, porém contribuem para a diminuição de peso próprio da estrutura. A sua principal vantagem está em vencer grandes vãos, porém as suas desvantagens estão na alta utilização de material para a forma, além de exigir uma mão de obra altamente especializada. Os principais tipos de lajes pré-moldadas ou pré-fabricadas são lajes de painéis treliçados, lajes alveolares ou lajes de treliça ou vigotas. As lajes de treliças e vigotas são as mais utilizadas em pequenas obras residenciais, por isso eu vou falar um pouco mais delas no final. As lajes de painéis treliçadas assemelham-se muito às lajes treliçadas. A sua diferença está que, ao invés da utilização de blocos como forma, ela já vem com a estrutura de concreto em maior largura para fazer essa função. A sua principal vantagem está na execução. A velocidade de execução desse tipo de laje é incrível. Porém, a sua desvantagem é na utilização de 30% a mais de concreto do que em outros modelos pré-fabricados. As lajes alveolares são compostas por painéis protendidos de grande dimensão, permitindo assim que elas vençam grandes vãos. Além de vencer grandes vãos, uma das suas principais vantagens está na sua proteção, feita por cabos de aço de alta resistência. A sua principal desvantagem está no peso da estrutura, o que dificulta o transporte e a movimentação dentro da obra. As lajes com vigotas são ótimas opções para obras de baixo custo. Essas vigotas apresentam de 8 a 9 centímetros de altura, têm formato de T invertido e são preenchidas por blocos cerâmicos. Esses blocos cerâmicos recebem uma capa de concreto que podem chegar até a 6 centímetros a depender do projeto. A sua principal vantagem está no baixo custo. A sua desvantagem está na impossibilidade de receber sobrecargas que não estejam em projeto. Essas sobrecargas podem ser de paredes ou de outros elementos arquitetônicos. Caso ocorram essas sobrecargas, é muito provável que apareçam trincas, fissuras, além de outros problemas estruturais. As lajes treliçadas são compostas por materiais inertes, que podem ser o bloco cerâmico ou bloco de EPS, isopor, juntamente com a capa de concreto.
Essas lajes têm uma capacidade de vencer vãos relativamente grandes e suportam uma certa carga. Ela tem dentre as suas vantagens o baixo custo, facilidade de execução e a dispensa de uma mão de obra qualificada. A sua principal desvantagem está quando há necessidade de executar o chapisco na sua parte inferior, e a execução foi feita com bloco de EPS. Intencionalmente, eu deixei a laje treliçada e a vigota para falar por último por dois motivos. As pessoas sempre me perguntam: Eric, qual é a melhor opção? Laje treliçada ou a laje com vigota? O bloco cerâmico ou bloco de EPS? E agora eu vou falar tudo isso para vocês. Vale lembrar que a utilização de qualquer material vai depender das necessidades da obra, do projetista e do executor dessa obra. A laje treliçada e a laje com vigota têm valores muito próximos aqui na região, além do seu método executivo ser muito parecido. Contudo, eu sempre opto por utilizar a laje treliçada pelo fato dela poder vencer grandes vãos, além da sua capacidade de carga. O bloco cerâmico e o bloco de EPS têm basicamente a mesma função na estrutura, que é acomodar o concreto, porém suas vantagens e desvantagens são muito grandes. O bloco de EPS, por exemplo, é um material sustentável, ele é 100% reciclável, além de ser um material muito leve, o que diminui o peso da estrutura. Já o bloco cerâmico tem a sua principal vantagem, que é o baixo custo com relação ao EPS, além da facilidade do acabamento quando se precisa dar um chapisco no teto. Esse material é mais aderente do que o EPS. As desvantagens do EPS são basicamente essa dificuldade de fazer o acabamento na parte inferior dele e o custo mais elevado que o bloco cerâmico. A desvantagem do bloco cerâmico é que ele é um material mais pesado e é um material mais frágil, ou seja, você precisa ter muito cuidado no transporte e na concretagem. Com base nisso, sempre que possível, eu utilizo o EPS. Porém, como eu sempre digo aqui, é muito importante avaliar as necessidades de cada obra e o projeto. Então pessoal, espero que tenham gostado desse vídeo e que ele possa contribuir para vocês escolherem o melhor tipo de laje para a sua próxima obra. Não se esqueçam de curtir, compartilhar e deixar seu like. E conforme prometido, vou deixar aqui embaixo para vocês na descrição o link para um e-book sobre lajes que eu preparei especialmente para vocês. Tchau, tchau e até o próximo vídeo.